Aí Paulo fala sobre o perdão, sobre liberar essas pessoas, e Paulo diz até que ele tinha perdoado, e para a igreja perdoar também, para soltar essas pessoas e estar livre também. Aí no versículo 11 ele fala assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Vamos falar? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhes ignoramos os seus ardis, os desígnios, ou táticas, ou artimanhas, ou tramóias. Entendeu? Aí diz, viu menino, está aqui, não está? Diz assim, ó, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, parafraseando, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, nós não podemos ignorar os seus ardis, os seus contra-ataques, não podemos ignorar suas táticas, não podemos ignorar suas retaliações, não podemos ignorar suas transferências. Então, a última palavra que aí na minha está desígnio, na sua pode estar ardis, ou pode estar táticas. Aí você acrescenta aí assim: pois não lhe ignoramos os seus ardis, desígnios, táticas, artimanhas, contra-ataques, retaliações, transferências. Entendeu? Aí como que não podemos ignorar os ardis do inimigo, não podemos ignorar os contra-ataques do inimigo, não podemos ignorar as táticas do inimigo, não podemos ignorar as retaliações do inimigo. Por que não devemos ignorar? Para que ele não leve vantagem sobre nós. Diga: eu não vou ignorar. Diga com coragem: eu não vou ignorar os ardis do inimigo, para que ele não leve vantagem sobre nós. Amém? Diga para a pessoa do teu lado: não ignore os ardis do inimigo, para que ele não leve vantagem sobre nós. Então, olha só, não podemos ignorar os desígnios, os ardis do inimigo, as táticas do inimigo, para que ele não leve vantagem sobre nós. Então isso quer dizer que o inimigo só leva vantagem em cima da ignorância. Onde tem ignorância, tem reino do inimigo, reinado do inimigo. Onde tem ignorância, o inimigo está reinando. Onde a pessoa não domina um assunto, o inimigo é rei. Então o inimigo é rei onde? Onde a pessoa está ignorante acerca do assunto. Na medida que você recebe a luz de Deus na sua vida, já o inimigo para de reinar. Por quê? Porque veio a luz de Deus, e onde a luz é, aí as trevas têm que ir embora. E o que é trevas? É escuridão? Não, claro que não é. Quando a Bíblia fala de trevas, não está falando de uma noite no meio do mato, onde está tudo escuro. Está falando de espíritos que cegam as pessoas. Ali em Êxodo você vai ver, Êxodo é o livro de batalha espiritual, você vai ver o espírito de trevas chegando, e era algo palpável. A trevas é algo que você não enxerga um palmo na sua frente. Você não enxergando um palmo, Marcos, você não enxergou um palmo que está na sua frente, você está em trevas, você não está vendo. Você está ignorante acerca do que está na sua frente. Pode estar ali uma armadilha, um laço, mas você não está enxergando, você vai pisar e vai cair nele. Mas na hora que você deixa de ser ignorante, você recebeu luz, você começa a enxergar as táticas, as armadilhas. E aí então, se você está enxergando as armadilhas, certamente você não cairá nela. Diga amém, aleluia. Isso é luz, a luz chegou, a claridade, a revelação chegou. Então o inimigo não vai dominar a sua vida, não vai dominar mais os seus pensamentos, não vai dominar mais o seu corpo, não vai dominar mais as suas emoções, os seus sentimentos. Por quê? Porque chegou a luz de Deus. Amém? Era isso que o Paulo estava falando. Nós não podemos
ignorar as táticas do inimigo. Porque se você ignorar, você vai ficar preso por ele. Outro texto que eu quero ler com vocês está no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 27. É um textozinho bem pequeno, uma frase. 4:27 é uma frase apenas, mas essa frase muda totalmente a história da vida de uma pessoa. Efésios capítulo 4, no versículo 27. Ele diz assim, ele vem tratando de conduta. Ele está tratando aqui a partir do versículo 25 até o capítulo 5, versículo 2, preste atenção nisso. No versículo 25 até o 5:2, ele está tratando de conduta, de procedimento, como um homem de Deus tem que viver. Ele está falando, viu, Joel, da forma que você tem que viver. Aí quando ele passa uma lista de como viver, ter domínio próprio, não mentir, não fazer coisas erradas, ele vem ensinando como você viver. Nessa que ele vem ensinando como viver, ele dá uma pista dessas táticas do inimigo, dos desígnios do inimigo. Ele diz assim no 27, não deis lugar ao diabo. Vamos ler juntos? Não deis lugar ao diabo. Outras versões estão assim, nem deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Uma tradução mais próxima diz assim, não deis um lugar reservado ao diabo. Olha só, não, ele fica antenado, fica aqui comigo, viu? Senão eu vou te chamar para ficar aqui não. Ó, diz assim, ó, não deis um lugar. Vamos lá? Não deis um lugar reservado ao diabo. Não deixe lugar ao diabo. Não deixe um lugar reservado. Ou seja, na sua mente. Entendeu? Não deixe lugar. Porque a mentira vem como? Pela mente. Você pensa antes de mentir. Tudo que você vai fazer de errado, você pensa primeiro. Aí diz, não deixe um lugar reservado ao inimigo. Por quê? Aí está falando, para você não dar o lugar reservado, é como se falasse assim, ó, não ignoreis os ardis do inimigo. Agora por quê? Aí eu quero ler outro texto com você que está no Pedro 5:8. Esse texto é bem conhecido. Capítulo 5, versículo 8 de 1 Pedro. Você viu que está ligando os versículos. Um fala para não ignorar os ardis do inimigo, para que ele não leve vantagem. Depois está falando aqui, não deixe um lugar reservado para o inimigo. E agora 1 Pedro 5:8, ele vai falar a consequência de ignorar os ardis, de dar um lugar ao inimigo. Aí ele vem nos ensinando o que é que vai acontecer. Capítulo 5, versículo 8. Olha o que é que vai acontecer. Ele diz assim, sede, vamos lá? Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que runge, para brincar com as pessoas. É para brincar? Procurando alguém para devorar, para tragar, para destruir, para matar. Tudo bem, irmão? Amém? Diz, ó, não deis lugar ao inimigo. Aqui diz, sede sóbrio, vigilante, porque o inimigo, ele não está tão longe. Ele não está a 10 quilômetros de você. Diz que ele está ao redor. E ainda está com uma estratégia, uma pegada, diz assim, que ele está rungindo, parecido leão. Parecido leão. Nós sabemos que o leão é o leão da tribo de Judá, Yeshua HaMashiach, ele é o leão. Mas o inimigo, ele tem um
pontos, olha que coisa, parecido de Yeshua, mas não é Yeshua. Aí são os desígnios, a tática, as estratégias. O inimigo vem para nos confundir. Então ele vem como parecendo que é, mas não é. O inimigo vem como Denorex. Lembra de Denorex? Estou adiantando para trás. Denorex era um shampoo que parecia remédio, mas não era remédio, era shampoo. Aí o inimigo ele vem com um sapatinho de algodão. Ele parece ser bonzinho, mas ele é terrível, Jó. Ele é perverso, ele é arrasador, destruidor, ele acaba com as pessoas, mas ele não vem com a cara de bicho, ele não vem com um tridente, igual assistimos por aí, ele não vem com aquela cara de monstro, com 2 chifres, com aquela coisa feia, ele vem camuflado num sistema, numa ideia, entendeu? De algo assim, de algo bonito, algo poético também. É por aí. Aí ele vem, se transforma, como Marcos falou, se possível até em anjo de luz. Qual é o objetivo dele? Destruir as pessoas, devorar, acabar. Aí Pedro dá a mesma palavra que Paulo deu. Pedro diz assim: sede sóbrio e vigilante. Vamos falar? Sóbrio e vigilante. Quer dizer, fique antenado, fique esperto, fique bem apercebido, porque o inimigo ele vem com as táticas dele. Como nós estamos numa guerra, eu estou pregando sequência. Se você está antenado, está sabendo que eu estou vindo pregando sequenciado. Como nós estamos numa guerra, estamos numa batalha espiritual, nós estamos confrontando principados, potestades, poderes, dominadores de força. Como nós estamos numa guerra invisível, uma batalha tão real como eram as batalhas antigamente, de corpo a corpo com espada. Hoje nós enfrentamos lutas piores, pastor Pedro, porque são espirituais. Você não vê o inimigo. Nessa batalha é onde surgem as retaliações, os contra-ataques e as transferências. Como que é isso? Quando você está numa batalha, alguém vai para uma guerra, ele está numa guerra. Se ele está numa guerra, ele é sujeito a sofrer um ferimento. Concorda comigo ou não? Ele está numa guerra, está exposto, está tirando tiro para lá e tiro para cá, ele está escondido em tiro, mas ele é sujeito a tomar um ferimento no braço, na perna, tomar um tiro no corpo. Quando ele volta da guerra, uma pessoa quando está na guerra, mano, quando ele volta da guerra, ele vem limpinho, todo bonitinho, engomadinho, cheiroso, ele vem todo estraçalhado, com a roupa suja, ele vem todo marcado. Vale mais, a Bíblia diz, vale mais um despojo, uma armadura que está marcada, tem mais valor o guerreiro que chegou com a armadura marcada, do que uma armadura intacta, que está sem nada. Porque esses que têm a armadura, que não acontece nada com eles, são inexperientes. Agora, os experientes, eles voltam da guerra marcados, porque eles estão na linha de combate, na batalha, travando uma guerra tremenda. E nessa caminhada nossa, de servir a Deus, nessa caminhada de vida, nós enfrentamos as retaliações, em primeiro lugar, e os contra-ataques. Qual a diferença? Entenda, o contra-ataque é inevitável. Inevitável. Todas as pessoas que atacam têm que entender que sofrem o contra-ataque. Diz que a melhor defesa é o ataque. Já ouviu falar aí? A melhor defesa é qual? É o ataque. Se você fica na defensiva, você vai receber o ataque do inimigo. Mas quando você ataca, o inimigo vai ter que recuar, mas ele vai tentar te contra-atacar. Ele pode até te contra-atacar.
Mas o que acontece? Não vai prevalecer. Por que não vai prevalecer? Porque você tem uma armadura que funciona. Você tem um nome que é o teu, que está com você, que é um nome que está acima de todos os nomes. E nesse nome, todo joelho se dobra e toda língua confessa que Ele é o Senhor. É o nome de Jesus, é o nome poderoso. Esse nome faz o inferno tremer de medo. Então, no ataque, no contra-ataque, você tem armas. Armas de ataque e armas de defesa. O sangue de Jesus te protege dos ataques do inimigo. O sangue de Jesus está sobre você. Quando o inimigo vê o sangue de Jesus sobre você, o inimigo treme de medo. O que faz o diabo correr de um homem é o sangue de Jesus sobre ele. E esse sangue de Jesus só funciona por santidade. Não tem como funcionar sem santidade. Sem santidade o sangue não funciona. Mas quando você está santo, o sangue de Jesus funciona. Aí você tem o nome de Jesus que é poderoso, você tem o sangue de Jesus que é poderoso, e você tem a palavra de Jesus que é poderosa. Diga: a palavra de Jesus é poderosa. Diga: a palavra de Jesus funciona. Diga: a palavra de Jesus funciona. Quando você cita um trecho de qualquer livro, é normal. Quando você cita um trecho da Bíblia, é outra conotação. Por quê? Porque a Bíblia não é um livro, é um espírito. A Bíblia é um espírito, não é apenas letras. Por que muitos não entendem a Bíblia? Porque pensam que a Bíblia é livro, e a Bíblia não é livro. Quem falou isso? Jesus que falou. Jesus falou isso: a minha palavra é espírito e é vida. Jesus falou: a minha palavra é espírito e é vida. Então a palavra é espírito. Então quando eu leio a palavra, o espírito da palavra entra em mim. E que espírito da palavra é esse? É Jesus. Ele é a palavra. No princípio era o verbo. No princípio era a palavra. Como que o universo foi criado? Pela palavra. E quem é a palavra? Jesus. Então quando eu cito a palavra, eu falo a palavra. A palavra tem três formas: grifo, logos e rema. A grifo é escrita, a logos é falada e a rema é revelada. Revelada a uma pessoa específica, na hora específica. Amém? Então a palavra falada que vem na revelação diretamente para uma pessoa. Então a palavra de Jesus, ela é vida para quem acha. Ela é cura, é medicina. O livro de Provérbios diz que a palavra é remédio, é medicina. A palavra é lâmpada, é poder, é espada, é uma arma poderosa, é a palavra. Tem algum crente aqui? Eu estou pregando para Coca-Cola? Estou pregando para crente. Diga: eu creio na palavra. Diga: eu creio que a palavra é espírito. Você não pode ter dúvida quanto a isso. A palavra é vida. Quando ela entra de você, gera vida. Aí os contra-ataques você vence, porque você está resistindo. Só que tem as retaliações. O que é uma retaliação? A retaliação é um ataque diferente de um contra-ataque. A retaliação, ela prevalece, um contra-ataque não. Mas a retaliação prevalece quando tem brecha. Quando há brecha, prevalece a retaliação. Não estou entendendo. Amém. A doença, falando de doença, peguei esse gancho. A doença, ela tem duas formas: natural e espiritual. A doença natural, como que ela entrou no planeta Terra? A doença, ela entrou. Como que ela entrou? Através do pecado. Quebra de princípio, entrou a doença, entrou a morte. Toda desgraça no planeta entrou por causa do pecado, desobediência. O que acontece? A doença natural e a doença espiritual veio como? Diretamente de Satanás.
Então tem doença que vem da quebra do princípio da obediência de Adão, e a semente dele passou por todos nós, mas tem a retaliação, que é a doença vinda do inferno, vinda de Satanás. Como que eu vou discernir se a doença vem do diabo ou é algo natural? Aí eu vou ter que sondar minha vida para saber se houve algum tipo de brecha. Se houve brecha, veio uma retaliação do inimigo, é espiritual. Como que eu venço? Consertando. Aleluia. Mas como funciona isso? Vou te explicar. Aleluia. Toda quebra de princípio atrai demônios. Toda quebra de princípio atrai espíritos malignos. Toda quebra. E o inimigo, ele fica de olho em nós o tempo inteiro, ao nosso redor. Quando ele encontra uma brecha, ele entra. Quando ele não encontra a brecha, ele não pode ficar. Como que eu vou discernir o contra-ataque da retaliação? Se a retaliação, a doença prevaleceu, é uma retaliação. Se a doença caiu fora, bateu em retirada, foi um ataque do inimigo. Veio o contra-ataque, foi embora, porque você se posicionou. Se veio a doença e ficou, tem que rever os conceitos. Vocês estão entendendo isso? Amém. O que acontece? As quebras de princípios têm leis espirituais e leis físicas. Se você come um boi, você vai passar mal. Estou certo ou errado? Se você come um boi meio-dia, tem gente que come que não é brincadeira, come um boi. Né, Antônio? Vai para casa da sogra, domingo, meio-dia, um boi. Meu irmão, ele vai passar mal. Vai passar mal, daqui a uns dias ele vai ter problemas piores, pode causar uma úlcera, daqui a pouco um câncer, ou coisas piores. Teve brecha ou não? Teve. Qual foi a brecha? A A cura. Deus tem me ensinado muitas coisas de domingo para cá, Amém. sobre esse assunto, sobre essa questão de doença pegar as pessoas, e porque pegam, e a gente tem que entender essas coisas em um nível, à altura da guerra espiritual. Então, quando você vai sondar a sua vida, você vai descobrir que de alguma forma você deu a brecha, o inimigo vai atacar a brecha na área, ele vai atacar a retaliação, vai vir na área que a brecha foi dada. Se é na área da saúde, com certeza alimentação. Se não é na área emocional, um pensamento, um sentimento negativo que foi cativado. Se é na área financeira, foi algum investimento, alguma coisa errada que você fez. Se é na área amorosa, algum passo em falso você deu. Algum? Tá beleza? Amém? Então a retaliação, ela prevalece contra o ataque, não. Mas a retaliação fica para a vida inteira até matar? A retaliação, ela só prevalece até onde você deixa. Tudo bem? E a transferência? O que é a transferência? A transferência é uma cadeia espiritual que passa de uma pessoa para outra. Na área emocional, já vi uns casos assim que um rapaz namora com a moça, e aí daqui a pouco fica anos, e daqui a pouco não quer mais, aí não consegue terminar, mas não quer também ficar junto e não separa,
aí de vez em quando fica, de vez em quando some, depois volta, e aí ela fala, não consigo me livrar desse homem, eu não consigo me livrar dessa mulher. Já viu alguma coisa assim, mais ou menos? Ela fala, o que é isso? Isso foi o quê? Uma ligação de alma entre as duas pessoas, um elo. O que acontece? Os espíritos que estão em um passam para o outro, principalmente quando tem relação sexual, e do outro passa para aquele outro. Houve o quê? Uma transferência de demônios de um para o outro. Também na área emocional, é algo tão forte que quando duas pessoas estão ligadas emocionalmente, quando um adoece, o outro adoece. Um sentiu mal, aí fala, menina, eu senti isso ontem, eu também senti. Que é isso? É uma ligação de alma das pessoas. A transferência, por quê? Porque houve uma ligação. Como é que eu sei isso? Eu sei isso por causa de Moisés. Por que Moisés não entrou na terra? Porque todo mundo fala, que injustiça, Moisés lutou com aquele povo, guerreou e não entrou na terra prometida. Por quê? Moisés só olhou e não foi. Mas diz que, olha só, o povo era um povo murmurador, o povo era um povo problemático. Era problemático ou não era? Aí Moisés teve uma direção. Qual era a direção? Para levantar líder. Aí diz que Moisés impôs as mãos sobre o povo. Mas quem mandou Moisés pôr as mãos sobre alguém? Foi Deus em Josué. Só que Moisés pôs as mãos sobre o povo todo, os líderes. O espírito que estava no povo passou por Moisés. Do mesmo jeito que o que estava em Moisés passou por o povo, mas o povo passou para ele. O que Deus mandou pôr a mão, que foi sobre Josué, e ele colocou sobre Caleb também, claro, depois nos outros. Josué e Caleb não tinham um espírito murmurador nem problemático, alcançaram a terra prometida. Mais de 3 milhões que saíram do Egito, nenhum entrou na terra prometida, morreram no deserto. E Moisés morreu onde? No deserto. Mas por que ele morreu no deserto? Espírito de transferência. Não importa se é Moisés, Paulo ou quem seja, se você não tapou aquela brecha, já era. Mas como que eu sei disso? Deus fala com Moisés, toque na rocha. Quem era a rocha? Jesus. Toque na rocha. Moisés pegou o cajado, Deus, e bateu na rocha. Ninguém que bate em Jesus fica ileso. Ninguém que bate na igreja passa despercebido. Quem fala de você fala de Jesus. Judas chega para Jesus e fala assim, Ananias, né? Quando Jesus manda ele ungir Paulo, vai lá na rua direita, na casa de Judas e tal, e unge Saulo de Tarso, que está lá orando. Quem lembra desse texto? Atos 9. Aí ele vai vir para Jesus e fala assim, mas esse homem está acabando com o povo do Senhor. Aí Jesus fala para ele, vai, porque eu vou mostrar para ele o tanto que importa sofrer pelo meu nome. E dura coisa capacitar contra os milhões. Ou seja, para ficar fácil, dura coisa é tocar no meu povo. Ou seja, quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Quem toca na minha igreja, toca na minha unção. Então quem nos protege é a unção. Então quem toca não passa ileso. Nem Moisés escapou. No dia que Davi, escute essa, Davi vai, Saul já estava todo problemático. Davi vai e Saul aliviando o vento, Davi vai debaixo da caverna e corta um pedaço da orla. Quando cortou, o coração de Davi tremeu. Como Davi era um homem quebrantado, ele se arrependeu ligeiro e pediu perdão ao Senhor. Toquei no ungido do Senhor.
fechada a brecha, o espírito de Saul pegava Davi. A transferência. Muitos vão orar pelos enfermos. Tem alguém doente. E ele vai. Ele não se reveste do poder de Deus, não cubre com o sangue de Jesus. Ele não pede a proteção do líder, da cobertura dele. E ele vai. Que nada. Todo mundo tem autoridade. Ele não sabe quanto o espírito que ele vai. Aí sai pondo as mãos de todo mundo e ungindo todo mundo. O que acontece? O espírito que está naquele ali passa para ele. E um espírito de loucura, espírito de doença, é a casa problemática. Vai levar fulano para orar lá em casa. Aí entra na casa dele, ele unge por fulano, ora por fulano. O espírito que está de fulano fica na casa dele. Aí daqui a pouco o pau quebra dentro de casa, o marido briga com a mulher, aquela confusão doida. Que é isso? Por que não brigou? Ninguém sabe por que brigou. Espírito de transferência. Quer ver outro espírito terrível? Espírito de ídolo. O que é isso? O cara é fã de um cantor, fã de um ator, fã de um personagem. Aí ele fica fã, ele cria uma ligação com aquele personagem. Daqui a pouco ele quer vestir igual o personagem. Ele quer imitar o personagem. Ele quer dançar igual o personagem. Ele quer falar igual o personagem. O espírito que está no personagem pega quem? Ele. Ou no cantor, ou no músico, ou seja lá quem for. Porque idolatrou, criou um elo de ligação. Houve uma transferência, muito para as drogas, para a prostituição, para a confusão. E aqueles que ligados a Fábio Júnior já sabem, né? Aí se liga, meu. A transferência é terrível. Nós estamos pegando isso. Amém. E por aí vai, mas nós não tomamos muito seu tempo. Eu quero ler só a história de uma retaliação para você entender melhor. Vamos lá no livro de 2 Samuel, capítulo 24. É a história de Davi, tá bom? Você vai ver uma retaliação na vida de Davi. Você viu que retaliação, brechas, transferência. Está pegando o Diário News? Você está tranquilo, né? Achou 2 Samuel 24? Todos acharam? Parabéns. Você está de parabéns. Agora você vai marcar e você vai ler primeiro Crônicas. Primeira Crônica. Para você entender Samuel 24, você precisa primeiro ler Crônicas, senão você não vai entender Samuel 24. Crônicas, no capítulo 21, primeira Crônica. Eu quero ler 2 versículos de Crônicas, para você entender o Samuel. Encontrou? Encontrou Crônicas? Então vamos lá, diz assim. Então, encontrou Crônicas? Minha filha, ajuda, dá uma convertida, ajuda aí. 21 de 1 Crônicas diz: então Satanás se levantou contra Israel. Satanás levantou contra quem? Israel. Quem era o rei de Israel nesse momento? Davi. Davi era o rei. Satanás se levantou contra Israel. Aí ele: vou atacar alguém. Quem eu vou atacar? O rei. Olha só. Ele incitou, vamos, me ajude. Incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Que mal tem nisso? Olha só. Então Satanás se levantou. Você lembra de 2 Coríntios 2,11? Quem lembra? Não.
para que ele não leve vantagem sobre nós. Não devemos ignorar os seus ardis. Ou seja, esse momento aqui, para você entender isso mesmo, esse momento, Davi estava prestes a fazer uma guerra contra os filisteus. Davi tinha um exército bem treinado, de 1.600.000 soldados treinados para a guerra. Davi tinha 1.600.000 soldados treinados para a guerra. Mas as vitórias de Davi vinham de quem? De Deus, do Senhor. Não era porque ele tinha um exército bom, era porque Deus. Davi ouvia as táticas do Senhor, Davi ouvia as estratégias de Deus. Vocês estão pegando já? Davi ouvia as estratégias de Deus, ele colocava em prática. Quando ele colocava em prática, ele tinha vitória. Aí o que o inimigo falou? O inimigo: eu preciso destruir Israel, mas para eu fazer uma retaliação, eu preciso de uma brecha para Satanás retalhar. Você está entendendo, varão? Amém. Para Satanás retalhar alguém, ele precisa de uma brecha. Aí como o inimigo anda onde? Ao redor, procurando a oportunidade. Então ele ficou rodando Davi. Davi olhava para o exército dele e ficou vaidoso. O inimigo: eu vou fisgar Davi no orgulho. Aí ele incitou Davi a levantar o censo. Aí o versículo 2 diz assim: disse Davi a Joabe e aos chefes do povo: ide, levantai o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a apuração, para que eu saiba o seu número. Então disse Joabe: multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos do meu senhor? Por que requer isso, meu senhor? Por que trazer assim a culpa sobre Israel? Primeiro que Joabe, esconsa, não tem nada? Está trabalhando, né? Moisés fez chorando. Negócio de idade, né, brigando. Aí o que acontece? O inimigo lança a seta. Onde é a batalha, Cida? Onde é a batalha, Cida? Na mente. O inimigo lança a seta em Davi. Davi fica vaidoso. Aí Davi fala assim: contra o meu exército, contra o meu exército. Davi sabia que ele tinha um exército forte, mas a vitória vinha de quem? Do Senhor. Aí quando Satanás incita Davi, aí você vai entender Samuel agora. Isso aqui é feijoada, meu irmão. Isso aqui é comida pesada. Isso é alimento novo, fresco para a sua vida. Não é feijãozinho com arroz, não é jabala forte. Isso aqui é mocotone. É mocotone, dá sustância. Essa palavra dá sustância ao crente. Amém, Jair? Não é negócio de miojinho. Não é isso, não. Miojinho abre brecha para não deixar chegar. 24 diz assim, versículo 1, de 2 Samuel, 24, versículo 1. Tornou a ira do Senhor acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Você viu que a mesma coisa está diferente. Aqui o escritor fala do Senhor, mas lá o escritor viu o detalhe que quem incitou foi o diabo. Aí o versículo 2: disse, pois, o rei a Joabe, comandante do seu exército: percorre todas as tribos de Israel, de Dan até Berseba, e levanta o censo do povo, para que eu saiba o seu nome. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplica o Senhor teu Deus este povo 100 vezes mais, e o rei meu senhor o veja, mas porque tem prazer nisto o rei meu senhor. Aí saltando no versículo 9 diz assim: deu Joabe ao rei o recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam de espada, e em Judá era 500.000. Aí o versículo 10: sentiu Davi aí olha o versículo 10: sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver receado o povo, e disse ao Senhor:
muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Forte demais, não é? Agora é muito forte. Aí o contra-ataque vem. Davi, ele pede perdão ao Senhor. E aí voltando lá para Crônicas. Voltando para Crônicas de novo lá. 1 Crônicas 21. Para você entender melhor a retaliação. Crônicas 21, no versículo 30. Não, vamos ler o 7 para melhorar depois para a gente ler o 7. Tudo isso, encontrou o 30, tudo isso, versículo 21, versículo 7 de 1 Crônicas. Tudo isso desagradou a Deus pelo que feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: muito pequei contra Israel, fazendo tal coisa. Porém agora peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente, ou profeta de Davi, dizendo: vai, diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolhe uma delas para que da faça. Veio, pois, Gade a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolhe o que queres, ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses seja consumido diante dos teus adversários, e a espada de seus inimigos te alcance, ou por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra. O anjo do Senhor causa destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar àquele que me enviou. Então disse Davi, versículo 13, então disse Davi a Gade: estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas nas mãos dos homens não cairão. Então enviou o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Enviou Deus o anjo a Jerusalém para que a destruísse. Ao destruí-la, olhou o Senhor e se arrependeu do mal, e disse ao anjo destruidor: basta, retira agora a mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. Levantando Davi os olhos e viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os seus anciãos, cobertos de pano de saco, se prostraram com o rosto em terra. Disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que contasse o povo? Eu é que pequei, eu é que fiz muito mal. Porém estas ovelhas que fizeram, Senhor, meu Deus, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não castigue esse povo. Que alma nobre. Aí o que acontece? Aí vai na frente, você vai ver Davi levantando um altar ao Senhor. Mas Davi levanta um altar ao Senhor para adorar e sacrificar a Deus. No versículo 30 ele diz assim: Davi não podia ir até lá para consultar a Deus, porque estava atemorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Ou seja, Davi monta o tabernáculo, Davi monta o altar, o anjo do Senhor estava lá. Aí Davi ficou com medo de ir até lá, porque Davi estava com o coração quebrantado diante de Deus. Meu Deus, como que eu vou lá? O anjo do Senhor. Esse anjo é o próprio Deus, né? Yeshua. Aí, querido, o que eu quero te dizer com isso aí? É uma história de uma retaliação. Por que a retaliação veio contra Davi? Porque Davi contou. Qual mal tinha, Deus, de contar o exército? Qual mal tinha nisso? Era a soberba
Satanás lançou no coração de Davi. A seta veio na mente de Davi e desce para o coração. O orgulho, a altivez, a soberba. Ele manda contar o exército com altivez. A retaliação veio sobre ele e sobre todo o povo. Mas o que me impressiona é o quebrantamento de Davi, é a nobreza da alma de Davi. Que quando ele viu todo o povo pagando, ele disse: Senhor, pelo amor, não para com isso. Eu é que pequei contra ti. Trate comigo, mas livra esse povo. Retaliações, contra-ataques, prestes e transferência. Eu poderia ficar a noite inteira aqui contando casos de retaliações na Bíblia, casos de contra-ataques na Bíblia e casos de transferência na Bíblia. Mas eu acho que até onde eu falei, alguma luz já entrou aí. Amém, Jesus? Amém? Fique de pé, por favor. Dá uma pesada no peito do inimigo. Aleluia!